Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, hoje quero fazer um vídeo sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, sobretudo no que diz respeito a seus fundamentos bíblicos. Faço esse vídeo aproveitando o gancho da Assunção de Nossa Senhora, porque alguns autores veem uma coisa ligada à outra. Já que Nossa Senhora é Imaculada, então deveria ter um destino singular. E no caso, a Assunção, que implica a sua ressurreição corporal, diferente dos outros santos que ressuscitarão apenas no fim dos tempos. Claro, a ressurreição já presume o recebimento de um novo corpo, né? Mas para destacar que Nossa Senhora já foi elevada de corpo e alma para o céu, e é nisso que consiste a Assunção. Então, antes de prosseguir o vídeo, peço para se inscreverem no canal, deixarem o seu like, rezarem por mim, que mais? Compartilhar com seus amigos, deixem seus comentários aí, né? Façam sugestões de vídeos, deixem suas dúvidas aí, eu responderei a todos. E será um prazer ajudá-los na medida do possível. Também peço para darem uma olhada na nossa loja aqui, Editora Assunta. Em breve está chegando um novo livro, graças a Deus já fechei o contrato já. Agora a questão deles imprimirem, já começarem a vender. É um livro que eu escrevi, então será meu primeiro livro como autor, mas darei mais detalhes sobre ele depois. É um comentário às 15 orações de Santa Brígida. Ou seja, será um livro sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos voltar ao vídeo aqui. Vai ser um vídeo sobre a Imaculada Conceição, sobretudo no que diz respeito aos seus fundamentos bíblicos. Então, o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado em 1854 por Pio IX e na bula Ineffabilis Deus, e então o Papa encerrou a questão sobre se Maria era imaculada ou não. E é muito importante destacar uma coisa, porque muitos protestantes criticam e argumentam o que eu vou dizer, falam que a igreja inventa dogmas, fala que a Imaculada Conceição passou a existir só em 1854, e é importante esclarecer uma coisa: o Papa apenas reconhece dogmas, ele não inventa nenhum dogma. Todos os dogmas já foram revelados por nosso Senhor Jesus Cristo, e terminou lá no início da era cristã. Vou comentar mais sobre isso já. Mas é importante dizer que a igreja só reconhece dogmas, e com efeito, ao longo da história, muitos autores a defenderam. Santo Agostinho, poucas pessoas sabem, ele tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte, é um dos livros sobre a graça, não lembro qual agora, mas diz mais ou menos o seguinte: não quero, quando falo de Maria, nem quero falar de pecado, dizendo mais ou menos o seguinte, né, afastando todo o pecado de Nossa Senhora. E há outros autores, né, tem o Santo Efrém Sírio, fala que o fermento do demônio não atingiu Nossa Senhora, né? O fermento, no caso aí, entendemos como pecado original. Não havia uma noção, não havia o termo, na verdade, né? Claro, já havia o dogma do pecado original em Santo Efrém, mas ele veio antes de Santo Agostinho. Foi Santo Agostinho quem
estudou mais a fundo e, salvo engano, foi quem elaborou esse termo aí, né, pecado original. Mas os autores anteriores já usavam termos para se referirem a essa realidade, né? E no caso, Santo Efrem usou a do fermento aí do demônio, né? E Nossa Senhora não foi tocada de maneira nenhuma. Mas muitos outros autores falaram disso também, né? Então, para deixar claro que sempre houve a crença da Igreja na Imaculada Conceição. Eu, particularmente, agora entrando em outra questão, defendo a tese da suficiência material das Escrituras. O que é isso? E qual que é o debate em torno disso? Bom, é de fé católica que temos o tripé, ou seja, a Sagrada Escritura, o Magistério e a tradição, mas há algumas divergências sobre a função de cada um deles. Uma das perguntas é: será que a tradição trouxe algum dogma que não está na Sagrada Escritura? Ou será que todos os dogmas estão, de certa maneira, presentes na Sagrada Escritura? E, portanto, o magistério e a tradição teriam apenas uma função formal de confirmar os dogmas. E aí vem a distinção suficiência material. Os termos, na verdade, né, material e formal. Matéria seria a letra, e a forma seria a interpretação, né? Isso daí se baseando aí na distinção de Aristóteles, né? Ele que distinguia matéria e forma. E ele também falou um pouco disso na questão linguística, de interpretação, Peri-Hermeneias. E a matéria, como falei, né, seriam as letras, palavras, e a forma, a interpretação, né, o sentido mental que damos às palavras aí, né? E as duas opiniões, né? Há quem acredite que a tradição acrescentou alguma coisa, mas claro também, terminando com a morte do último apóstolo. Não que a tradição oral acrescentou alguma coisa, por exemplo, no século IV depois de Cristo. Não, com a morte de São João já não houve mais nada a ser revelado, né? Mas há quem acredita na suficiência material, ou seja, que de certa maneira, materialmente, está tudo na Sagrada Escritura, esperando para ser confirmado aí pela tradição e pelo magistério. Ou seja, é opinião unânime de todos, é de fé católica que é preciso que a Bíblia não se interpreta sozinha, né? Não encerra questões. É preciso vir o Papa, por exemplo, né? Por assim dizer, o juiz de última instância, ele que encerra totalmente as controvérsias teológicas. E estou plenamente crente de que todos os dogmas sobre Nossa Senhora estão na Bíblia. Claro, não estão explicitamente, mas estão interpretativamente, e basta termos o olhar da fé e da tradição e do magistério também, claro, né? Eles que nos auxiliam a entender e distinguir a fé revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. E, inclusive, há estudos tentando mostrar que Nossa Senhora é medianeira das graças. Isso ainda não foi confirmado por Papa com uma proclamação de dogma, mas os teólogos já especulam isso, né? Como confirmar biblicamente a medianeira das graças. Então, que fique claro aí essa questão. Bom, antes ainda de ir para a questão bíblica, falei que esse vídeo seria majoritariamente bíblico, demos uma bela introdução não bíblica aqui, mas tudo bem. Importante notar que a Imaculada Conceição sobreviveu muito em conta da liturgia, né? Então chegou um momento ali da história, né? Lá por volta do século X, século X, e
E muitos teólogos foram contra a Imaculada Conceição. Isso criava um problema com a salvação universal de Nosso Senhor Jesus Cristo, a redenção universal, e com os trechos bíblicos de que todos pecaram. E o que segurou a crença na Imaculada Conceição foi a festa litúrgica da Conceição de Nossa Senhora. Por que Imaculada Conceição, né? Talvez alguns se perguntem, essa palavra é difícil para alguns, mas é para dizer explicitamente que Nossa Senhora nunca pecou, nem foi concebida com pecado original. Ela não foi purificada do pecado como São João Batista foi purificado no ventre. Ela realmente nunca foi tocada pelo pecado original. E por isso a sua conceição é imaculada, né? Ou seja, no instante mesmo que recebeu a alma, era puríssima. E como eu disse, né? Inclusive foi um livro que eu traduzi, ainda não saiu, vai sair pela editora Loreto. Creio que não saiu, na verdade, né? Preciso confirmar, mas o dono da editora Loreto aí não me confirmou que saiu não, né? Então eu creio que não saiu até o presente momento. O livro do monge Edmer, que foi um dos primeiros a defender a Imaculada Conceição, traduzi esse livro, é bem curtinho, e o principal argumento dele é da festa litúrgica, né? Então, São Bernardo de Claraval, por exemplo, foi contra. São Tomás era contra, se bem que hoje em dia estão argumentando de que São Tomás foi favorável à Imaculada Conceição, mas no geral os dominicanos foram contra a Imaculada Conceição. A ordem que melhor defendeu a Imaculada Conceição foi a ordem dos franciscanos. Mas para dizer o seguinte, né, sobreviveu em grande parte por conta da liturgia. Então, para que tenhamos muito cuidado litúrgico, pois, como é dito, lex credendi, lex orandi, ou seja, o que a igreja reza é o que a igreja crê. A lei do crer é a lei do orar. Então, um remete ao outro aí, né? E se passam a haver abusos litúrgicos, a fé começa a se perder. Então, por isso, muito importante o zelo na Sagrada Liturgia. Então, vamos finalmente aí aos argumentos bíblicos, né? Vamos começar com bem tranquilo. Famosa mulher do Apocalipse. Já comentando aqui, lá no capítulo 12, né? Mas é útil voltarmos um pouquinho no capítulo 11 para vermos um detalhe muito interessante, né? Capítulo 11, versículo 19: abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento, ou seja, a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, esse ponto que eu quero destacar é que Nossa Senhora é a arca da aliança e que muitos autores viram nesse versículo 19 do capítulo 11 a associação entre as duas coisas, né? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí sobre a Arca da Aliança e Nossa Senhora na Bíblia, comentem aí embaixo. Mas para dizer o seguinte, porque a Arca da Aliança vai ser como posso dizer, né? Vou utilizar mais esse elemento daqui a pouco neste vídeo. A Arca da Aliança guardava o maná, as duas tábuas da lei e o cetro de Araão. E
Isso é como que se fosse ou melhor, vara de Arão, é como se fosse uma profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Arca da Aliança representava, ou melhor, né, esses três elementos representavam nosso Senhor Jesus Cristo que viria, né? O pão vivo descido dos céus, prefigurado pelo maná, a vara de Araão representando o poder régio, e as leis aí, né? Representando que de nosso Senhor Jesus Cristo vinha todas as leis, né? E sendo assim, Nossa Senhora foi a Arca da Aliança porque gerou nosso Senhor Jesus Cristo, foi a mãe de Deus. Então ela levou à perfeição essa prefiguração aí, né, da Arca da Aliança. E a partir disso, né, a partir do que é associado à Arca da Aliança, podemos extrair características importantes de Nossa Senhora. Mas vamos voltar à mulher do Apocalipse. O ponto importante na questão da Imaculada Conceição é o seguinte: a partir do versículo 15, a serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então é o seguinte, né? Já que citei o livro que está para ser lançado, né, o comentário às 15 orações de Santa Brígida, até dei um jeito de colocar isso no livro, né? Apesar de ser sobre a paixão de Cristo, falei um pouco do simbolismo das duas águas na Sagrada Escritura e dei um jeito de fazer uma homenagem à Mãezinha do Céu aí, né? Falando de sua Imaculada Conceição. E a água na Sagrada Escritura pode, obviamente, representar a graça, o batismo, o Espírito Santo, né, que vem sobre nós, né? Mas também pode representar o pecado, né? Como, por exemplo, no dilúvio da Arca de Noé, né, no mar que submergiu os egípcios. Então a água pode ser o pecado. E a água aqui, né, nesse versículo 15, foi vomitado pela serpente, então obviamente é uma água do pecado. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Ou seja, essa água não tocou em Maria, ou seja, ela não foi tocada pelo pecado e permaneceu imaculada. Comento no livro, né, o que poderia ser essa terra. Acho que pode ser duas coisas. A terra pode representar a terra prometida, então seria uma linguagem para representar a salvação, né, a bem-aventurança, a predestinação, enfim, né? Então, pela bem-aventurança de Maria, pela graça recebida, Nossa Senhora foi imaculada. Em outro sentido também, a terra é um elemento humilde e pode representar sua humildade, né? Que Nossa Senhora não foi de modo algum tocada por soberba alguma e foi plenamente humilde, né? Porque o pecado original gera em nós a soberba. Então a terra pode ter esses significados, ao meu ver. Outro interessante de Josué capítulo 3, esse daqui já é mais, como posso dizer, né? Foi o próprio São Francisco de Sales que viu essa associação, né? Então, muito mais credível do que a anterior, né? Se bem que eu não inventei a anterior, né? O que eu fiz por conta própria, conta e risco próprios,
foi o da terra, né? Não tinha visto ninguém comentando o que significava isso, para ser honesto. Mas o da água eu já tinha visto em outros lugares já. Mas esse do que eu vou falar agora, do livro de Josué, no capítulo 3, é de São Francisco de Sales. Então tem uma origem muito mais nobre e segura. Então, a partir do versículo 11: Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. Tomai 12 homens, um de cada tribo de Israel. Logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tiverem tocado com a planta dos seus pés as águas do Jordão, estas serão cortadas, e as águas que vêm de cima ficarão amontoando-se. O povo dobrou suas tendas e dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marchavam na frente do povo, levando a arca. No momento em que os portadores da arca chegaram ao rio e os sacerdotes mergulharam seus pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens durante o tempo da ceifa. As águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em grande extensão, até perto de Adam, localidade situada nas proximidades de Sartã. E as águas que desciam para o mar da planície e o mar salgado foram completamente separadas. O povo o atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo Israel passava pé enxuto, e ali permaneceram até que todos passassem para outra margem. Então, representando aí, né, novamente aí o simbolismo da água, né? A água não tocou Nossa Senhora, né? E a Arca da Aliança, né? Como falei, muito importante para aurir características de Nossa Senhora. Como já provamos anteriormente, a Arca da Aliança prefigurava Nossa Senhora. E a Arca da Aliança era tão pura que separou as águas do rio e as pessoas passavam a pé enxuto. Outro elemento aqui, né? Vamos agora para o Cântico dos Cânticos. Esse livro todo fala de Nossa Senhora, é a mulher por excelência. E já começa... Não, na verdade não começa não. Eu ia falar que era do capítulo 1, mas é do capítulo 6 que eu já separei aqui, né? Para onde foi, ó teu amado, ó tua mais bela das mulheres? Aqui já temos uma maneira de associar Nossa Senhora a essa mulher, né? Porque Santa Isabel diz a Nossa Senhora na Sagrada Escritura, lá no primeiro capítulo de São Lucas: Bendita sois vós entre as mulheres. Ou seja, Nossa Senhora é a bendita das mulheres, a mulher mais excelente de todas. E também gerou Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não é sem motivo que ela é a bendita entre as mulheres. E por isso é a mais bela das mulheres. Sobre o Cântico dos Cânticos, aliás, também este argumento é usado contra a mulher de Apocalipse. Alguns tentam se esquivar da associação com Nossa Senhora, falando que representa a igreja. Há divergência até no meio católico, porque, por exemplo, né, no Apocalipse 12 fala das dores do parto, e Nossa Senhora não teve dores no parto. Mas creio que isso daí eu e muitos outros autores, não estou sozinho nessa, que essas dores do parto aí representam a perseguição que Nosso Senhor Jesus Cristo teve no início da vida. E assim, né, se for deixar de associar o capítulo a Nossa Senhora por conta disso, muito mais difícil seria associar a igreja, porque aí seria menos literal ainda, seria num sentido ainda mais amplo, mais extenso do que está escrito ali, né?
cabe tudo perfeitamente em Nossa Senhora, apenas esse versículo aí das dores do parto, acho que é até o versículo 2 do capítulo 12, é o versículo 2, só esse causa problema, mas se fôssemos associar a igreja também teríamos outras dificuldades aí se formos levar ao pé da letra, né? E quanto à mulher do Cântico dos Cânticos, eu acho que não faz, eu acho que é melhor associar a Nossa Senhora, porque vamos ler aqui um versículo. Vamos ver se eu acho. Lá, inclusive está até ligado à Imaculada Conceição. No versículo, capítulo 6, versículo 8 a 9. Há 60 rainhas, 80 concubinas e inumeráveis jovens mulheres. Uma, porém, é a minha pomba, uma só a minha perfeita. Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que deu à luz. Ao vê-las, donzelas proclamam na bem-aventurada. Rainhas e concubinas a louvam. Então, acho que diz respeito antes a Nossa Senhora, porque a igreja seria toda essa reunião aí de rainhas, concubinas, enfim, inumeráveis jovens mulheres. E é dito, né? Uma só é a minha perfeita. Mas vamos voltar à questão da Imaculada já, né? Em Cântico dos Cânticos. Primeiro comentar essa questão de ser preferencialmente Nossa Senhora ou a igreja. Também é dito, as donzelas proclamam na bem-aventurada. Isso daí é dito literalmente de Nossa Senhora. Aliás, Nossa Senhora diz isso daí dela mesma. As nações me proclamarão bem-aventurada. Se eu não me equivoco, é o versículo 48 do primeiro capítulo de São Lucas. E tanto Cântico dos Cânticos quanto o Apocalipse 12 dizem melhor a Nossa Senhora, dizem mais respeito a Nossa Senhora. Se bem que as duas coisas são intercambiáveis. A igreja é tipo de Maria e acho que também Maria é tipo da igreja, né? Acho que serve para os dois lados, né? Então a coisa funciona bem para os dois lados. Mas eu acho que são preferencialmente de Nossa Senhora. E que mais? Bom, aí fala que uma só é a perfeita. Na verdade, Cântico dos Cânticos tem vários versículos interessantes. Tô procurando um outro aí. Uma só é a minha pomba sem mancha, acho que é. Bom, tô usando, para quem não sabe, aqui a tradução Ave Maria. Bom, acho que a tradução então, né, acho que tinha umas traduções que deixavam mais claro, né? Na verdade, eu fui confundido aqui pela tradução. Fala, uma porém é minha pomba, uma só minha perfeita, ela é única de sua mãe. Uma só é minha perfeita, acho que alguns outros falam mais de sua pureza, né? Tem um termo que remete mais à Imaculada, né? Mas seja como for, fala da pureza de Nossa Senhora, né? Então, é isso, meus caros. Rezem por mim. Muito obrigado pela audiência. Poderia dizer muitas outras coisas, mas isso basta para provar que Nossa Senhora foi imaculada biblicamente. Então, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.